Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma pod aula, agora tratando sobre economia organizacional. Então, nós já tivemos uma aula sobre isso, especialmente abordando a nota deste texto da aula de hoje, escrita pelo professor Paulo Zavislag. Então, eu recomendo que vocês ouçam a aula, que foi síncrona, porém opcional, que está disponível no MConf, para poder compreender da onde parte o raciocínio desta aula de hoje, tá? Ou desta pod aula, melhor assim dizendo. De modo geral, eu destacaria deste texto e desta compreensão acerca da economia das organizações três distintas perspectivas, digamos assim, que compreendem essa perspectiva econômica, este olhar econômico às organizações. São elas, a teoria de custos de transação, a teoria da agência e, por fim, a perspectiva de dependência de recursos. Esse é um olhar meu, do texto, então uma característica talvez um pouco peculiar, digamos assim, de compreender alguns destaques, outras pessoas poderiam olhar e abordar talvez outros aspectos, tá? A teoria de custos e transações já foi abordado, detalhado pelo professor Lucas em um vídeo, que vai ser compartilhado junto com este material. Então, eu não vou me deter muito, porque lá há uma explicação bastante delongada, e satisfatória sobre o assunto. Mas, via de regra, essa é uma abordagem que parte do pressuposto de que há nas organizações a racionalidade limitada, então uma racionalidade que ela opera na perspectiva dos negócios até certo ponto, tá? De maneira racional, e o oportunismo, que seriam situações que as organizações eventualmente usariam em favor de seus próprios benefícios, para jogar isso num cenário ali econômico, E é uma perspectiva que vai buscar minimizar gastos de transações, partindo do pressuposto de que, as organizações existem porque essas transações, elas são indispensáveis, digamos, para que se possa operacionalizar toda a cadeia produtiva ali de uma determinada organização, tá? Contudo, essa abordagem, ela não reconhece, assim, exatamente algumas nuances das relações sociais, culturais, por exemplo, E ela tem um olhar focado às formas hierárquicas de governança corporativa, tá? Um segundo detalhe, ou um segundo destaque, melhor, dessa perspectiva econômica, seria então da teoria da agência. A teoria da agência, em linhas gerais, vai propor um olhar ao controle executivo dessas corporações, Então, seguindo um pouco a lógica de quem controla a produção, e de que essa produção, se for em equipe, com cooperação, terá uma ascensão produtiva, e que se essa pessoa que controla a produção tem parte da produção, parte, muitas vezes, assim, de remuneração salarial mesmo, desta produção, a gente teria ali, segundo essas abordagens, um controle vertical ali da produção, partindo, do ponto de vista ali da cúpula, de um controle desse executivo que ou esses executivos que são essas figuras que vão intermediar a cúpula das organizações com as bases efetivamente de trabalhadores, que são as bases efetivamente produtivas ou do trabalho em si, da produção, tá?
Então, essa abordagem da teoria da agência, ela vai enfatizar algumas maneiras de fazer esse controle, né, ganhando assim que eles chamam de uma disciplina ali de mercado por base nesse controle dos acionistas, tá? Segundo eles, quanto mais a empresa vai desenvolvendo, ela deveria pagar melhor o salário desses gestores. Isso seria, então, uma informação, né, ou seria uma dica ali para quem está operacionalizando essa gestão, de que se a empresa vai bem, o executivo também ganharia mais, né? E esse controle do executivo se dá por monitoramento, mas também, então, por essa questão de vínculo. E o vínculo normalmente é uma remuneração adequada com aquilo que ele faz, com que a produção tenha, né, ou invista. Portanto, então, essa é uma teoria, né, com base ou com foco no acionista, no investidor, que vai encontrar algumas estratégias de fazer com que esse executivo ganhe bem, né? Ali é uma perspectiva que não é exatamente abordada pelo texto, mas de outras correntes que acho que ajudam a pensar este cenário, que é a do gerencialismo, né? O gerencialismo explica que nesses gestores há uma cultura organizacional, que daí é um termo que vai surgir, né, em nome dessa de toda essa agência, digamos, né, de toda essa engrenagem de controle ali das organizações. O gerencialismo vai surgir usando-se, né, de elementos dessa cultura, dessa dita cultura organizacional, para convencer esses gestores intermediários, que não são nem os proprietários, né, e nem exatamente quem trabalha, de que eles são efetivamente parte dessa organização, e às vezes até se dá a esses gestores uma parcela ali de ações, né, embora insignificante, para que a pessoa efetivamente se doe e se comprometa a fazer essa função de controle de produção e de maximização, portanto, da produção e dos lucros, tá? Isso tem dado certo no sentido de causar aquilo que alguns autores falam, inclusive, na própria alienação consentida, né? A pessoa, no caso esse executivo, doar-se infinitamente a essa organização, de modo a acreditar que ele um dia, né, será parte dessa cúpula ali administrativa, de que ele efetivamente terá essa oportunidade de ascensão, quando na verdade em muitas situações, né, isso não acontece, né? Ao contrário, essas pessoas quando causam qualquer desgaste à organização ou chegam a um limite salarial significativo, costumam ser substituídas, né? Mas essa ilusão de que esse executivo intermediário terá uma grande ascensão profissional é o que normalmente consegue fazer com que essa perspectiva de controle, né, executivo vingue. Então existem vários meandros do poder ali operacionalizando esse controle acionista, tá? E por fim, então, eu destacaria essa perspectiva da dependência de recursos, né, que é uma abordagem analítica das organizações que vai focar num olhar intra-organizacional, né? Então, que vai dizer assim, para se ter sucesso nessa difícil tarefa, né? De se manter ativo em um mercado competitivo, em um mercado de organizações tão distintas e que tem tanta dificuldade de sobreviver, né, tendo em vista a necessidade de ofertar produtos de baixo custo e com qualidade, com inovação, enfim. O importante, segundo essa perspectiva, né, da dependência de recursos, é olhar para aspectos internos da organização. Então, os recursos passam a ser o alvo de análise, né? Quais são eles? Os recursos físicos, financeiros, humanos e organizacionais.
Para dar um exemplo, assim, em uma necessidade de cortar gastos, por exemplo, das organizações, agora, especialmente em tempos de pandemia, não só por uma necessidade de isolamento social, né, mas também por um viés econômico, tem se optado por reduzir espaços físicos das organizações em detrimento do aumento do trabalho de home office, né, ou do teletrabalho. Então, essa seria, digamos, uma abordagem possível de ser pensada por meio dessa perspectiva de dependência de recursos, em que se tome, por exemplo, né, ali uma decisão de enxugar prédios inteiros de corporações e de alocar esse trabalho a um trabalho remoto, né, partindo da casa ali das pessoas. Em uma análise preliminar, é possível que se chegue à consideração, por mais que se tenha que dar, ou se deveria dar respaldo, né, de trabalho a essas pessoas que trabalham em casa, que a economia tende a ser muito significativa. Então, esse olhar para dentro das organizações, uma perspectiva econômica, ele é uma abordagem bastante aceita e recorrente, né, embora também cause, eventualmente, alguns prejuízos ali para quem está trabalhando, né, no sentido de que a redução de custos pode afetar em muito as condições de trabalho de tantas pessoas que dependem, né, dos seus trabalhos para sobreviver, e essas corporações podem ser bastante cruéis ali no sentido de praticar certas formas de trabalho, tendo em vista, basicamente, né, a produtividade a baixo custo. Bom, se teriam inúmeros outros pontos, né, a falar sobre essa dimensão da economia das organizações, que é um assunto muito extenso, né? Mas acredito que aqui a gente tem algumas diretrizes para auxiliá-los na leitura deste texto tão interessante, tão denso, né? Tão rico, mas tão complicado, e espero ter contribuído um pouco para a compreensão dos estudos de vocês. Então fiquem bem, espero que estejam todos bem, e nos vemos nas próximas aulas ou nas próximas aulas e nos próximos fóruns no Moodle. Um grande beijo!